Muito bem, turma do quarto ano. Vamos para a nossa correção. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer a correção. Tá um pouquinho de barulho aqui, porque tem um carro me consertando, tá? Então, hoje nós vamos fazer a correção da página aí 155, começando por ela, sobre o assunto medidas de comprimento, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Primeiro, ó. Na primeira questão, diz assim. Há borrachas de vários tamanhos. Você vai ver o comprimento de cada uma delas, tá? Então, ele vai perguntar aí na letra A. Quantos centímetros a borracha maior tem? A mais que a menor. Então, se a maior tem 4 e a menor tem 1, 4 menos 1, 3 centímetros, certo? Letra B. Quantos centímetros a borracha rosa tem a menos que a borracha amarela? Se a amarela tem 4 e a rosa tem 2, então 4 menos 2, 2 centímetros. Letra C. Qual é a cor da borracha que tem 3 centímetros a menos que a borracha maior? Quem é? A borracha verde. Segunda questão, você vai observar as figuras e a medida de comprimento de cada uma. Então, quanto é que mede o carretel, perdão. Segunda questão, o carretel mede 3 centímetros, o prego mede 3 centímetros e meio, certo? E o apontador mede 2 centímetros e meio aí. Sempre coloquem o cm, tá? De centímetros. Vamos para a nossa próxima questão, que é a terceira. Bom, nós temos aqui uma resposta pessoal, tá bom? Na terceira questão. Agora, a gente vai para a quarta questão. Quarta. Na quarta questão, ele quer que você escreva qual é a melhor unidade de medida de comprimento para medir. Na letra A, o comprimento de uma pessoa é o quê? Metro ou centímetro, tá? Letra B, a distância de Salvador para Recife. Nós usamos o quê? Quilômetro, tá? Que é o km, ou você escreve aí quilômetro. Na letra C, o comprimento de um lápis. Nós usamos o quê aí? Qual é a melhor? Centímetro. Vamos para a letra D. Letra D, o comprimento de um campo de futebol. O metro. Letra E, a espessura de um vidro. Nós usamos o milímetro, ok? Que é muito fininho. Quinta questão. Observe a transformação de quilômetros em metros e faça o mesmo. Então, ó, 1 quilômetro é igual a 1000 metros, que é a mesma coisa que o quê? 1 vezes 1000, que é igual a 1000. Então, vamos lá. Se eu tenho 2 quilômetros, eu tenho o quê? 2000 metros. Se eu tenho 3 quilômetros, eu tenho 3000 metros. Se eu tenho 5 quilômetros, eu tenho 5000 metros. 7 quilômetros, 7000 metros. 8 quilômetros, 8000 metros. 10 quilômetros, 10.000 metros. 12 quilômetros, 12.000 metros. E 15 quilômetros é igual a 15.000 metros, ok? Vamos lá agora para a sexta questão. Sexta questão. Na sexta questão, você vai agora transformar de centímetros em metros, certo?
como é que a gente faz 100 centímetros é igual a 1 metro? Então, para a gente saber isso, é o quê? Dividindo 100 dividido por 100, que vai ser igual a 1, certo? Então, se eu tenho, ó, 200 centímetros, eu tenho 2 metros. Se eu tenho 300 centímetros, eu tenho o quê? 3 metros. 500 centímetros, 5 metros. 600 centímetros, 6 metros. 800 centímetros, 8 metros. Se eu tenho 1000 centímetros, eu tenho 10 metros. Você tem aí, ó, 1,100 centímetros. Então, você tem o quê? 11 metros, tá? E 1,500 centímetros, nós temos 15 metros, certo? Vamos para a próxima questão, que é a 7ª, na página 158. Vamos lá? 7ª questão. A 7ª questão diz assim, ó. Observe as informações sobre os garotos e, em seguida, descubra o comprimento de cada um. Então, quanto é que Marcos mede? Marcos mede 1,80 metros. Pedro mede 1,70 metros e Lúcio mede 1,90 metros, ok? Acertaram? Vamos para a 8ª questão, que está dizendo assim: leia o diálogo de Joana e suas amigas, Luiz e Helena, e descubra quem percorreu a maior distância. Então, você colocou o que aí? Quem foi que percorreu a maior distância? Hein? Muito bem, acertou quem disse Helena. Muito bom. Por quê? Porque a Helena disse que andou 700 metros, tá bom? Agora, nós vamos para a página 159, ó. Página 159, tá? Primeira questão. Complete a tabela transformando as medidas de comprimento e você vai observar o exemplo. Então, vamos lá. Se eu tenho 1 metro, eu tenho 10, o quê? Decímetros, 100 centímetros e 1000 milímetros, tá? Se eu tenho 3, eu vou ter, vai ficar assim, ó. 30 decímetros, 300 centímetros e 3.000 milímetros, certo? Se eu tenho aí agora o 7, eu vou ter, ó, 70 decímetros, 700 centímetros e 7.000 milímetros. O 10. Eu vou ter o quê? 10, 100, eu vou ter o quê? O 10, eu vou ter 100 decímetro, tá? Vou ter 1000, ó, 1000 centímetros, tá? E eu vou ter o quê? 10.000 milímetros. Agora, 29, eu vou ter 290 decímetros, 2.900 centímetros e 29.000 milímetros, ok? Segunda questão, ele quer que você observe aí e que você indique. Então, assim, ó, em que grupo pertence cada pessoa? Então, o primeiro menino pertence ao grupo 2, a menina pertence ao grupo 4, o terceiro menino pertence ao grupo 1 e o último menino pertence ao grupo 5, ok? Vamos para a próxima questão, que é na página 160, o terceiro, ok? Vamos lá? Você vai observar o gráfico com a medida dos cachorros e você vai completar a tabela ordenando do mais baixo para o mais alto. Então, a sua tabela vai ficar assim, observe. Então, ó, Poodle, 40 centímetros. Em segundo, vai ficar o Beagle, com 50 centímetros. Em terceiro, o Boxer, com 60. Em quarto, o Dálmata, com 70. Quinto, o Pastor Alemão, com 80. O sexto,
vai ser o Labrador com 110 centímetros e o sétimo São Bernardo com 120 centímetros, ok? Bom, aí tá perguntando, alguma raça do cachorro possui comprimento maior que 1 metro? Se sim, qual foi ele? Sim. Então, nós temos aí o maior que 1 metro, o Labrador, tá? E o São Bernardo, tá bom? E o São Bernardo aí. Esses são os que são maiores que 1 metro, certo? Então, essa foi a nossa correção. Logo, logo a Pro retorna com mais uma atividade, ok?